Instiga muito perguntar, refletir sobre o papel do Ministério Público na promoção do acolhimento familiar. Bom, é desnecessário dizer do papel do Ministério Público na proteção de crianças e adolescentes. E aqui, seja na perspectiva constitucional, na perspectiva estatutária, e, óbvio, sempre com leituras dos documentos internacionais, o papel do Ministério Público na rede, sempre é importante destacar, somos rede, e a rede na perspectiva da horizontalidade, na perspectiva da troca de saberes, de experiências, e aí a riqueza da multi e interdisciplinariedade, e o Ministério Público com instrumentos de ação, podendo, eventualmente, recorrer ao judiciário, aí a importância também do poder judiciário na perspectiva do cumprimento das promessas, e nessa caso é uma promessa de convivência familiar e comunitária, com respostas, obviamente, de comandos mandamentais, no sentido de fazer, principalmente. Então, o Ministério Público, nesse sentido, tendo esses instrumentos à disposição, deve mobilizar, ou seja, agir para que os demais atores tomem ações no sentido de implantar ou desenvolver o serviço de acolhimento familiar. Percebam, o ambiente desejável não haver necessidade de acolhimento. As famílias todas sejam protetivas, eu insisto nisso. Se houver necessidade, que a família extensa se mobilize para evitar o afastamento do convívio familiar. Quando falamos de convívio familiar, falamos no convívio da criança com toda a família, não só com o pai e a mãe, por óbvio. Se esse ambiente não funciona, então que a sociedade esteja preparada para apoiar, acolher aquela família em situação de risco, e principalmente, claro, o sujeito de direito aqui é a criança e o adolescente, até que se supere o risco. Então, o melhor seria que a sociedade civil organizada desenvolvesse programas de acolhimento que fossem autossustentáveis, ou que dependessem, ou que compartilhassem, que cooperassem, que recebessem subsídios públicos também. E que o Estado só fosse chamado, o município, no caso, no lugar da criança, no território da criança, por último. Mas, havendo necessidade, então, muitas vezes, talvez o Estado deva ser o primeiro a ser chamado. E, nesse sentido, nós temos despesas, e as despesas, todos sabemos, devem ser ordenadas ou criadas pelo Poder Executivo, principalmente nessa perspectiva, porque se trata de política de assistência social. Então, isso está num determinado espaço do Poder Executivo. Então, a iniciativa da lei orçamentária, da alocação de recursos próprios, da elaboração de instrumentos que permitam a cooperação estadual e federal, e também com entidades da sociedade civil organizada. Então, nesse ponto, acompanhamento da política pública, principalmente instigando, provocando, exigindo do Poder Executivo atividade, ação, no sentido de cumprir com essa preferência estatutária, obviamente que implica também um diálogo com o Legislativo, porque a Casa de Leis, enfim, todos sabemos, é que vai, por último, elaborar esses instrumentos normativos que precisamos, e é importante que ele, quanto possível, ganhe status normativo de permanência e continuidade, principalmente para que a ideia de política pública e de serviço continuado sejam marcantes na rede, para que não sofra com eventuais percalços de alterações de modelos políticos. Então, nesse sentido, o Executivo como ordenador da despesa, o Legislativo como fiscal do Executivo e, obviamente, como também participante e elaborador da política pública, Executivo e Legislativo, então, por último, o Judiciário, que eventualmente vai ser chamado a responder, mas não com o mesmo papel ativo que temos a partir do ordenador de despesa diretamente executivo. E daí o principal dos elementos, a sociedade civil. E a forma de atingir é diferente. Então, se por um lado temos elementos para mobilizar, para orientar, para recomendar e até, eventualmente, para obrigar a ação executiva, esse elemento vai nos faltar, eventualmente, para a sociedade civil.
Então, aqui a perspectiva da articulação chama a gestão democrática, chama a participação, principalmente da sociedade civil organizada, e chama, eu insisto, os conselhos de direitos. Por isso, a importância de mobilizar, a partir dos conselhos de direitos, atingindo os vários blocos de desenvolvimento da sociedade civil organizada, e a partir daí, então, conseguir que famílias se disponibilizem a prestar o serviço voluntário de acolhimento para a melhor estratégia de proteção integral.